seria um social-democrata. Então, tá Como vendo? existe PSDB, eu não posso dizer que eu sou social-democrata, senão não queima o tem filme. jeito. Não é difícil, é difícil. Foi mais uma provocação do que... bom, voltando a falar lá da sua palestra, você criou uma palestra para crianças e adolescentes chamada Como Nascem as Notícias, né? Do que ela trata? Ela conta um pouquinho, ela é bastante modular, né? Algumas escolas têm me convidado para fazer durante o período da aula, 50 minutos, né? Que é um pouco cruel. Mas aí eu foco mais na coisa de fake news, de como é que você distingue uma fake news de um erro jornalístico, qual é a diferença de uma coisa para outra. Mas a palestra completa começa contando um pouquinho da história do jornalismo. Eu faço aquele truquezinho que é comum nas faculdades, de como é que seria a história do Chapeuzinho Vermelho pelo ponto de vista do lobo, pelo ponto de vista da vovozinha, pelo ponto de vista do caçador, né? Por quê? Porque eu acho o seguinte, criou-se essa ideia do jornalismo imparcial, né? Que se fala muito hoje em dia. Isso aí é muito enviesado. Isso aí... Eu falo, cara, o que você está querendo exatamente? E mais, em que pese que não existe imparcialidade, em que pese que todo ponto de vista é um ponto de vista, ou como diz o clichê, é a vista de um certo ponto, o que me espanta mais é que hoje, cara, a gente tem acesso a diversos pontos de vista de graça. Quando eu comecei a escrever, a gente só assinava um jornal. Raríssimos eram os casos das famílias que tinham 2 jornais em casa, ou 3, né? Quem lia mais de um jornal era jornalista, que recebia de graça lá na redação. Então hoje as pessoas têm a oportunidade de ver a abordagem, sei lá, do Nexo, que é uma abordagem tentativamente pelo menos mais isenta ali. Tem uma abordagem dali do Diário do Centro do Mundo, ou do 242, ou seja lá o que for. Tem a abordagem da Gazeta do Povo de Curitiba. Então, mano, você tá querendo o quê, cara? Entendeu? Você tá querendo pautar a Folha? Então você quer ser o... Porque a gente tem um presidente que visivelmente o sonho dele era ser ombudsman dos jornais, né? Tipo, e aí eu falo assim, cara, que ridículo isso, cara. Então, assim, hoje a gente teria a oportunidade de ver todos esses pontos de vista, contrastar esses pontos de vista e formar nossa opinião. Sabe? Qual a dificuldade nisso? Pelo amor de Deus, entendeu? Mas não, hoje a gente está mais preocupado em criticar os veículos. Eles tinham que ter feito isso, eles tinham que ter falado daquele jeito e tal. Então eu criei um pouco essa abordagem, essa palestra, para tentar ensinar para futuras gerações de que, assim, o que elas têm de observar num conteúdo de informação, sabe? Com quem que eles falaram, entendeu? Foi com uma fonte só? Essa fonte tem credibilidade? Sabe? Foi com 2? Eles deram oportunidade para o outro lado se manifestar também? E o título, como é que ficou? Né? Por que o título é assim? Sabe? O Ian White diz, né, a função do editor é gritar o que precisa ser gritado e sussurrar o que precisa ser sussurrado. Num mundo de redes sociais, né, é justo esperar que os títulos sejam menos gritados do que eles de fato são? Então, levar esse tipo de reflexão para que as pessoas consigam pensar um pouco para além do clichê, né? De que esse texto está enviesado, esse texto é imparcial. Cara, tudo é imparcial, né? No tempo da revista impressa, se você deu uma chamada de capa, você já distorceu, entendeu? Você deu mais peso para uma coisa do que para outra. Se a foto está na página da esquerda ou na direita, se o personagem está sorrindo ou se está chorando, sabe? Tudo é editorial. Tudo é impossível não ser editorial. A menos que você faça antes, como era antes do Pulitzer inventar as manchetes, que você publique tudo no mesmo tamanho por ordem de acontecimento. Mas a partir do momento que você edita, acabou, já é editorial. Então eu queria começar a tirar das crianças essa ideia infantil, né? Essa ideia infantil, essa ideia plantada, na verdade, e uma ideia, obviamente, que visa tem um interesse muito claro, que é deixar que só a propaganda exista, né? Quando você acaba com a imprensa, quando você acaba moralmente com a imprensa, só resta a propaganda. E isso a gente não pode deixar acontecer. Isso seria um absurdo. Isso é um atentado contra a democracia, por pior
por mais amadora que seja a nossa imprensa. São discussões separadas. A importância da imprensa e a qualidade da imprensa. É importante separar essas discussões. Bem diferente, né? E ela é uma tentativa assim, de formar uma geração mais preparada e menos alienada pelas novas informações e as novas tecnologias? Eu acho que sim. Porque eu acho o seguinte. O Facebook, por exemplo. O Facebook, ele não foi feito como um veículo para conteúdo, né? Ele foi feito como um veículo de ostentação. Essa é que é a real. Então você ostentava a viagem que você tinha ido. Tem até uma história engraçada de que um amigo meu falou que estava muito invejoso de uma amiga que tinha ido viajar para a praia e publicou fotos maravilhosas e ele trabalhando em São Paulo e tal. E ele, na volta, ele foi conversar com ela e falou: cara, choveu todo dia, abriu um dia só de sol, cara. Tirei todas as fotos possíveis. E aí eu falei: é isso, cara. Ela ostentou ali o dia de sol dela. As pessoas ostentam sua barriga tanquinho, o seu namoro feliz, seu casamento impoluto. Churrasco, sua casa. E as pessoas hoje ostentam opinião, né? Olha como eu sou engajadinho. Olha como eu tô super preocupado com as baleias desdentadas na Namíbia. Massacre na França. Isso. Então, massacre não. Somos todos Opposicast. Ainda não. As pessoas não se engajaram ainda. Então eu acho que é um espaço para ostentação de opinião. Me preocupa absurdamente o quanto a publicidade tem trabalhado em cima dos memes e dos jargões de internet. Acho muito interessante essa metalinguagem daquele quadro Isso a Globo Não Mostra, porque a Globo se colocando como fabricante de memes. Eu acho interessante, embora eu acho tem alguma coisa nesse processo que me assusta um pouco, mas eu acho que as pessoas estão começando a raciocinar. É o aval, né? É o aval. Do aval. As pessoas estão começando a raciocinar com uma cabeça de redes sociais. E isso passa pela discussão política, sabe? Cada vez que você questiona alguma coisa do governo e alguém entra com o choro é livre, cara, isso destrói alguma coisa dentro de mim, assim, sabe? Tipo, temos aqui uma pessoa cuja argumentação foi inviabilizada, sabe? Cada vez que alguém responde com meme, cada vez que alguém transforma a discussão, leva a discussão para esse nível de superficialidade, é muito triste, cara. É muito triste porque a gente hoje, isso é uma reflexão que eu tenho feito, a gente tem um presidente, ou melhor, nunca nós tivemos um presidente que fez tão pouco da honra de ser presidente da República. Em parte é parte do marketing pessoal ali dele, de se mostrar como homem do povo e tal, mas mesmo os presidentes demagogos e populistas que quiseram se fazer parte do povo, nenhum deles zombou tanto do cargo, desrespeitou tanto o cargo de presidente da República. Então eu tomei uma decisão, cara. Eu falei, eu não vou mais chamar ele de apelido, não vou mais chamar ele de Jânio Collor, que era o meu apelido favorito, ou de Bolsonaro, ou Biruliro. Não, eu vou fazer a minha parte para dar alguma dignidade ao cargo de presidente da República. Eu não tinha pensado nisso. Entendeu? Porque nós temos um presidente que não dá. E eu quero dar. Entendeu? Eu quero tentar aqui no meu micro espaço trabalhar um pouco para isso, já que a gente não tem um presidente que honre. Eu quero honrar. Então eu, o presidente da República, nosso presidente Jair Bolsonaro, porque é o cargo, né, cara? É o cargo. Enfim, tudo isso trabalha para isso. Então, pra gente ter uma visão um pouquinho menos rasa, um pouco menos memética, um pouco menos fabricada, né, sobre a realidade. E por essa palestra assim, para crianças e adolescentes, isso quer dizer que você está desistindo dos adultos? Eu me sinto aquele episódio dos Simpsons, né, que o Homer fala pra Marge, assim, fala assim, vamos desistir do Bart, a gente vai focar na Meg e vamos ver o que dá. Cara, eu não sei, eu não desisto dos adultos, mas é que eu acho que eu acho que eu desisti um pouco dos adultos momentaneamente, sim. Vou falar um pouco da imprensa agora, cara, fazer uma análise mais macro da imprensa agora. Por que serve a imprensa hoje, cara? Já que a gente tem a notícia surgindo em todos os lugares.
Cara, eu acho que a imprensa serve ou serviria como com uma certa função. Essa função é de destacar alguns cidadãos para fazer um trabalho que o cidadão comum não tem condição, tem tempo de fazer, que é mergulhar a fundo nas notícias, nos acontecimentos e se dedicar a isso, né? Os jornalistas não são melhores ou piores do que os padeiros e mecânicos. Eles simplesmente estão separados para uma certa função que é muito importante numa democracia. Aí a gente pode começar a discutir a qualidade da imprensa que a gente tem hoje. Uma imprensa que é especialista, que se especializa em repercutir Twitter, não está executando com dignidade a sua função, tá? Na minha opinião. Uma imprensa que cria fatos a partir de declarações, que é a escola do jornalismo brasileiro, né? Marcelo declara que, sim, bom ponto de partida, né? Talvez até um gancho, mas onde estão as provas? Onde estão os argumentos? Isso, cara, eu fazendo um perfil com o Caco Barcelos, que tá no meu livro Nem Tudo é Música, passei 2 meses, eu era editor da revista do Fantástico, eu controlava o borderô. E aí eu falei, essa é a oportunidade de eu fazer um perfil de alguém com o dinheiro que deve ser feito, né? Porque é caro demais fazer um perfil. Então eu viajei para vários lugares com ele, fiquei 2 meses junto com ele, e eu fui para Brasília com ele. E ali no hotel ele me falou isso, ele falou assim, cara, o jornalismo brasileiro é baseado em declarações. É o denuncismo, né? E aí você coloca na boca de alguém, tira sua responsabilidade de apuração e pronto, tá resolvido. Que aqui entre nós é o argumento que o Mamãe Falei usou ali naquele embate ali sobre aquela polêmica que até foi pra Globo e tal. Ele tá errado em dizer que isso é um método razoável de fazer informação, mas ele tá certo em dizer que toda a imprensa faz isso. E tá fazendo mesmo, e sempre fez. Desde Collor, desde a abertura política, cara. E a gente vê que o Sérgio Moro, sabendo disso, liberava ali as transcrições, liberava os depoimentos para a imprensa, que ia dar manchetes e manchetes e manchetes a partir de denúncias, de opiniões, sabe? Fulano falou o quê? Ok, então eu acho que assim, isso é uma discussão interessante. O papel da imprensa, então, na minha opinião, era que pessoas estivessem destacadas com acessos e fontes e tempo dedicado a apurar coisas que ninguém apuraria que não fosse se não tivessem dedicadas a isso. Agora, para isso precisa de dinheiro, né, velho? O cara precisa ganhar bem, o cara não vai ter uma capacidade de entrega de 50 posts por dia, que é o que se espera hoje de uma redação. Muitas vezes o cara vai ficar enfurnado numa pauta por 2 semanas, 3 semanas. Aí é um círculo vicioso, né? Exatamente. E aí, sem esse dinheiro, como é que você faz? Como é que você produz? Enfim, tem várias discussões a serem feitas por aí. Mas eu acho que a discussão precisa amadurecer também. Será que o modelo de financiamento é o de uma fundação, tipo o Guardian? Será que o modelo... É a publicidade, como sempre foi? É a publicidade, como sempre foi? Para ter publicidade, você precisa ter volume. Para ter publicidade, você precisa ter... leitores, assinantes. Exatamente. Será que o modelo é não ter publicidade como o Nexo faz? Que isso vai nos garantir nossa isenção? Não sei, é uma discussão ainda me parece bastante em aberto. Não me parece que tenha modelo replicáveis suficientes para se dizer que é uma tendência, mas eu acho que passa pelo modelo de financiamento. Por isso que eu acho suja, desonesta, canalha essa ideia, que também é uma ideia plantada e disseminada, de que as empresas de comunicação vivem das verbas publicitárias do governo. Dinheiro público, né? E aí vem a chantagem, né? O tempo inteiro. A mamata acabou, não vem mais dinheiro. Então, aí o que eu acho é o seguinte: vamos ser liberais de verdade? Vamos acabar com a verba pública. De verdade, né? Para todos. Acabou, não tem mais publicidade do governo. Aí é uma discussão que eu acho honesta. Do Banco do Brasil, da Secom, de ninguém. Petrobras, acabou. Petrobras.
Isso eu acho que seria uma medida sanitizadora e adultificante.